Eu nunca deveria ter parado naquela noite. A estrada estava deserta, apenas a faixa branca sumindo sob os faróis do meu carro, e o silêncio era quebrado apenas pelo som do motor. Era tarde demais para estar dirigindo sozinho, mas algo me fazia querer chegar logo em casa. Foi quando eu ouvi um homem parado na beira da estrada, com o braço estendido, pedindo carona. Ele usava um casaco escuro e tinha um chapéu que escondia parte do rosto. Eu deveria ter continuado, mas algo dentro de mim, uma mistura de piedade e curiosidade, me fez diminuir a velocidade e encostar o carro. Quando a porta do passageiro se abriu, senti um arrepio inexplicável. O homem entrou sem dizer nada, apenas fechou a porta devagar. O ar dentro do carro pareceu ficar mais frio, pesado. Eu tentei puxar conversa, mas ele apenas respondeu com frases curtas, quase sussurradas, como se não quisesse que eu ouvisse direito. Não demorou muito para que eu percebesse que havia algo de errado. Muito errado. Continuei dirigindo, mas não conseguia parar de lançar olhares rápidos para ele. A estrada estava vazia, mas eu tinha a estranha sensação de que o carro não estava mais só com duas pessoas. Como se houvesse uma terceira presença, invisível, ocupando o espaço atrás de nós. Eu queria acreditar que era apenas cansaço, mas o reflexo do retrovisor mostrava algo que não deveria estar lá. Por um instante, juro que vi um rosto pálido, parado no banco de trás. Piscando, o reflexo sumiu e o banco estava vazio. Tentei disfarçar o tremor na minha voz quando perguntei para onde ele ia. O homem virou lentamente o rosto para mim e respondeu com um tom baixo, quase rouco: "Estou indo para casa." O problema é que ele não disse onde era essa tal casa, nem deu nenhuma instrução de direção. Só encarou a estrada como se já soubesse o caminho. Foi nesse momento que percebi algo ainda mais perturbador. Seus pés. O brilho dos faróis internos mostrava claramente. O passageiro não tinha sombra. Meus dedos estavam suados no volante. Eu tentava manter o carro firme na estrada, mas a cada quilômetro a sensação de estar sendo observado só aumentava. O silêncio era tão sufocante que o som do motor parecia distante, abafado, como se viesse de muito longe. Tive coragem de olhar de novo para o retrovisor, e lá estava ele, o mesmo rosto pálido, agora mais nítido, sentado no banco de trás, com olhos escuros que brilhavam como poças de água no breu da noite. Engoli seco e pensei em parar o carro, inventar alguma desculpa, mas não consegui. Era como se minhas mãos não me obedecessem mais. O homem ao meu lado parecia perceber meu medo, porque inclinou a cabeça devagar e murmurou algo que gelou meu sangue. "Você também consegue vê-la, não é?" Meu corpo inteiro travou. O rosto no banco de trás não era uma ilusão. Ela estava lá. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar dentro do carro. Eu não respondi. Apenas continuei dirigindo, mas o homem riu baixo, como se tivesse descoberto meu segredo. "Ela gosta de escolher quem consegue enxergá-la", disse com a voz arrastada. Tentei olhar de relance para trás, mas o que vi quase me fez perder o controle do carro. O rosto não estava mais parado. Agora havia uma mulher inteira, sentada no banco, com a pele branca demais e os cabelos caindo em mechas longas, molhadas, como se tivesse acabado de sair de um rio. Seus olhos, fundos e escuros, não piscavam. Apenas me encaravam, refletindo a luz fraca do painel. Minha respiração acelerou e eu tive vontade de abrir a porta e me jogar para fora do carro em movimento. Mas o homem ao meu lado pousou a mão no painel e disse, num tom que soava como uma ordem: "Continue." Ela ainda não chegou em casa. Eu não sabia mais se estava preso a ele ou a ela. As árvores passavam rápidas pela estrada escura, mas eu tinha a sensação de que não saíamos do lugar. Olhei para o marcador de combustível e percebi que o ponteiro não se movia. Era como se estivéssemos presos em um looping sem fim, dirigindo em círculos pela mesma estrada deserta.
A mulher no banco de trás começou a se mover. Primeiro inclinou a cabeça como uma criança curiosa e depois abriu um sorriso impossível, largo demais para ser humano. Senti o estômago se revirar, mas não conseguia desviar os olhos dela pelo retrovisor. O homem ao meu lado parecia calmo, quase satisfeito. Ela morreu aqui, esperando alguém parar, sussurrou, como se contasse uma história íntima. E agora você a levou para dentro. Meu corpo inteiro tremeu. Eu tentei frear, mas o pedal não respondia. Era como se o carro tivesse vida própria, avançando sozinho, obedecendo apenas à presença deles. Eu estava preso na estrada e no pesadelo deles. A estrada parecia não ter fim. O frio dentro do carro ficou tão intenso que minha respiração já saía em nuvens brancas. Eu estava quase congelando, mas o homem continuava imóvel, olhando para frente, como se guiasse minha mente, não o carro. A mulher no banco de trás começou a sussurrar algo. No início era baixo, um som arrastado, mas logo se transformou em palavras claras. Você não deveria ter parado. Você não deveria ter parado. Tapei os ouvidos, mas a voz ecoava direto dentro da minha cabeça. Quando voltei a olhar pelo retrovisor, ela estava mais próxima, inclinada para a frente, quase encostando o rosto no meu ombro. Os olhos dela eram duas cavernas vazias, e o cheiro de água podre encheu o carro. Eu quis gritar, mas o homem apenas colocou a mão sobre a minha, firme no volante, e disse: "Agora já é tarde. Você vai levá-la até o fim." Meus olhos ardiam, mas eu não podia piscar. A cada vez que fechava as pálpebras por um segundo, sentia a respiração fria da mulher no meu pescoço. Eu dirigia em desespero, sem saber para onde, até que avistei uma placa enferrujada na beira da estrada. O farol iluminou por poucos segundos. Cemitério Municipal, 2 km. Meu sangue gelou. Não precisei perguntar. Eu sabia para onde estava levando os dois. O carro virou sozinho na estrada de terra e a cada metro percorrido, a mulher sorria mais, como se finalmente estivesse em paz por estar chegando em casa. Mas não era só isso. Pelo canto do olho, percebi que o rosto dela começava a mudar, se desmanchar, como carne apodrecida se desfazendo. O cheiro ficou insuportável. Quando o portão do cemitério surgiu diante de nós, o homem finalmente se virou para mim. E pela primeira vez, vi seu rosto inteiro. Ele não tinha olhos, apenas 2 buracos negros e fundos. O carro parou sozinho diante do portão enferrujado. Eu estava em choque, incapaz de mover um músculo. O homem abriu a porta e saiu sem pressa. Mas antes de fechar, inclinou-se para dentro e disse em um tom quase gentil: "Obrigado por trazê-la de volta." Foi então que senti a mão gelada da mulher tocar meu ombro. Olhei pelo retrovisor e ela não estava mais lá. Virei a cabeça devagar e vi que agora ela estava no banco da frente ao meu lado, o rosto apodrecido, a boca aberta em um sorriso horrível. Gritei e empurrei a porta, correndo desesperado pela estrada de terra, tropeçando na escuridão. Atrás de mim, ouvi o som do carro ligando sozinho e acelerando para dentro do cemitério. Quando olhei novamente, ele havia sumido no breu. Nenhum farol, nenhum barulho, nada. Eu estava sozinho, ou pelo menos queria acreditar nisso. Até hoje, sempre que dirijo à noite, evito olhar para o retrovisor. Tenho medo de ver aquele rosto pálido de novo, esperando que eu o leve para casa.